João capítulo 10. Este capítulo enfatiza outro aspecto da transição do judaísmo para o cristianismo e enfoca o novo princípio sobre o qual Deus iria reunir o seu povo. O Senhor anunciou que iria tirar suas ovelhas, os crentes judeus, para fora do curral judaico e trazê-las para a gloriosa liberdade do seu rebanho no cristianismo. Verso 16. O curral e o rebanho representam dois princípios de reunião completamente distintos. Ambos mantêm as ovelhas reunidas, mas de maneira totalmente diferentes. Um curral ou aprisco é uma circunferência sem um centro, enquanto um rebanho é um centro sem uma circunferência. Em um curral, as ovelhas são mantidas juntas pela cerca que as circunda, o que nos fala dos princípios restritivos do sistema legalista da antiga dispensação, que mantinha os israelitas juntos em uma posição de separação das nações que os cercavam. Em um rebanho não há necessidade de uma cerca, pois o pastor no meio das ovelhas exerce atração sobre elas, que por sua vez são atraídas por ele. Portanto, as ovelhas são mantidas juntas, mas sobre um princípio completamente diferente. Isto revela o princípio da reunião no cristianismo, Mateus capítulo 18, verso 20. Os cristãos nessa nova ordem de coisas se reúnem para adoração e ministério, não por serem forçados a isso, mas por desejarem estar onde Cristo está no meio. Uma vez que os judeus naturalmente iriam se sentir ofendidos caso alguém entrasse em seu curral e levasse algumas ovelhas para fora, o Senhor declarou que quem fizesse isso precisaria ter a qualificação necessária. Ele reconheceu que alguns impostores, ladrões e salteadores poderiam aparecer sem que tivessem as qualificações ordenadas por Deus, mas suas ovelhas não o seguiriam, porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, verso 1 e 5. Exemplos disso foram Teudas e Judas, Atos capítulo 5, verso 36 e 37. Todavia, o Senhor veio do modo designado por Deus, o que ele chama de porta. Verso 2. A porta que dá entrada ao curral, pela qual o Messias deve entrar, é caracterizada pelos profetas do Antigo Testamento. O tempo da sua vinda, Daniel capítulo 9, verso 26, e Salmo capítulo 102, verso 24, o lugar da sua entrada no mundo, Miqueias capítulo 5, verso 2, seu nascimento virginal, Isaías capítulo 7, verso 14, o anúncio de sua vinda, Isaías capítulo 40, verso 3, Malaquias capítulo 3, verso 1, seu modo de vida, Isaías capítulo 53, verso 3, o caráter do seu ministério, Isaías capítulo 42, verso 1 ao 3, sua capacidade de demonstrar os poderes do mundo vindouro, Hebreus capítulo 6, verso 5, Lucas capítulo 7, verso 22, Isaías capítulo 33, verso 24, capítulo 35, verso 5 ao 6, Salmo 65, versos 6 ao 7, capítulo 89, verso 9, 132, verso 15 e 146, verso 7 ao 8. E sua apresentação à nação, Zacarias capítulo 9, verso 9. O Senhor entrou no curral do judaísmo, o sistema judaico instituído por Deus por intermédio de Moisés, exatamente em conformidade com estas especificações. Não havia como não perceber que ele era o Messias de Israel, o pastor das ovelhas. Salmo capítulo 23, verso 1, capítulo 77, verso 15, capítulo 78, verso 67, capítulo 80, verso 1, capítulo 90, verso 7, capítulo 100, verso 3, Isaías capítulo 40, verso 1, Ezequiel capítulo 34, verso 31, e Zacarias capítulo 11, versos 7 ao 9 e capítulo 13, verso 7. O Espírito de Deus, o porteiro, se identificou totalmente com o Senhor, descendo do céu sobre ele na forma de uma pomba. João capítulo 1, verso 32 ao 34,
capítulo 6, verso 7, e 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e habitando nele. Assim, o Espírito deu testemunho de que o Senhor Jesus era realmente o verdadeiro pastor de Israel, pois a este o porteiro abre. João capítulo 10, verso 3. Portanto, o Senhor, sendo quem ele era, tinha o direito de introduzir esta mudança dispensacional. O trabalho do Senhor no curral, que acabou sendo rejeitado, João capítulo 1, verso 11, era o de atrair o coração das ovelhas a si, chamando-as pelo nome, o que nos fala de intimidade, e guiando-as para fora dali, verso 3. Ao guiar aqueles que eram seus para fora, o Senhor indicava que estava prestes a abandonar toda aquela ordem de culto religioso e levar suas ovelhas consigo. Hebreus capítulo 13, verso 13, nos diz que sua atual posição no cristianismo é fora do arraial do judaísmo, para onde os crentes são também exortados a saírem. O Senhor mencionou que iria usar outros meios de tirar os seus do curral do judaísmo. Ele tira para fora suas ovelhas, verso 4. Isso mostra a pressão. Elas são empurradas para fora. O cego do capítulo anterior teve essa experiência. Ele foi expulso do curral. Os líderes da nação o expulsaram-no. João capítulo 9, verso 34. De uma maneira ou de outra, o Senhor estava trabalhando com suas ovelhas e elas estavam sendo tiradas do curral do judaísmo para as coisas melhores do cristianismo. Aqueles que escutaram esta alegoria não entenderam seu significado. Verso 6. A razão é que eles continuavam no curral judaico e existe certo torpor que é consequência de estar naquele sistema. Hebreus capítulo 5, verso 11. Isso levou o Senhor a falar de uma segunda porta. Ele disse: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Verso 7. Ele era a porta da libertação pela qual uma pessoa era trazida para fora do curral do judaísmo. Ao fazer tal declaração, ele dava a cada judeu crente a garantia de ser tirado do judaísmo. Antes disso, nenhum judeu tinha permissão para abandonar aquela religião ordenada por Deus. Mas agora o próprio Deus, na pessoa do Filho, estava abrindo a porta e garantindo que fossem libertos daquele sistema. O Senhor falou então de uma terceira porta. Trata-se da porta de entrada na bênção e privilégio cristãos. A entrada a essas coisas também seria por meio dele. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Verso 9. Estas bênçãos e privilégios característicos do cristianismo são a salvação da alma, verso 9a, a liberdade para a adoração e o serviço, entrará e sairá, verso 9b, o alimento espiritual na revelação cristã da verdade, pastagens, verso 9c, o desfrutar de vida com abundância, a vida eterna, verso 10, a proteção e o cuidado do pastor, versos 10 ao 15, a união de judeus e gentios em um rebanho, verso 16, e a segurança eterna, nunca hão de perecer, verso 28 ao 29. Versículos 10 ao 15. Uma vez libertadas dos limites do judaísmo, as ovelhas ficariam sem a proteção do curral, mas isto não significa que suas ovelhas ficariam sem proteção. O Senhor prometeu que suas ovelhas, que ele guiou para fora do curral, seriam cuidadas e protegidas. Como bom pastor, ele as colocaria sob o seu divino cuidado. Seu amor e devoção pelo rebanho eram tais que ele daria sua vida pelas ovelhas. O Senhor então mencionou os pastores mercenários e falsos profetas que atribulavam o rebanho. Esses maus obreiros surgiriam no cristianismo professo, se alimentariam dos cristãos e iriam desviá-los. Um mercenário é um pastor relapso que iria abandonar o rebanho quando vier o perigo. E um lobo, Mateus capítulo 7, verso 15,
é o que iria dividir e espalhar as ovelhas para atender seus interesses pessoais. Atos capítulo 20, verso 29 ao 30. Basta olharmos para a cristandade hoje para vermos isto acontecendo. Muitos líderes estão agindo como mercenários e transformando o culto a Deus em negócio, mercadejando a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, versão Ara. Existem também os falsos doutores com caráter de lobos, 2 Pedro capítulo 2, verso 1. O Senhor não oculta o fato de que as suas ovelhas seriam provadas por tais pessoas na esfera cristã, mas, no verdadeiro cristianismo, onde Cristo está no meio do seu rebanho, ele iria protegê-las de todos esses assaltos. Versículo 16. O Senhor possuía outras ovelhas que ele iria reunir. Não há qualquer menção de que estas seriam tiradas para fora do curral. Portanto, isso indica que ele estaria falando dos crentes gentios. Estes, juntamente com suas ovelhas tiradas do curral, formariam um rebanho de crentes judeus e gentios. Portanto, as 3 portas nesta passagem indicam uma mudança dispensacional. A porta da profecia concernente ao Messias, por meio da qual Cristo entrou no curral judaico, verso 2. A porta da libertação para fora do judaísmo, através da qual Cristo levou os seus para fora do curral, verso 7. A porta de entrada nas bênçãos e privilégios do cristianismo, através da qual as ovelhas de Cristo poderiam viver e servir a Deus. Verso 9.